Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rodrigo Marinho, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, tenho cabelos castanhos e olhos castanhos e uma estatura alta. Hoje estou trajando uma calça jeans preta e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu vou utilizar uma tela interativa para fazer anotações. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é uma revisão sobre alguns conteúdos. De que forma vai ser essa revisão? A gente vai fazer algumas questões, vão ser sobre temas como a origem da vida e a evolução. Tranquilo? Vamos para a nossa tela para a gente começar a nossa primeira questão, beleza? Na primeira questão diz o seguinte: Stanley Miller e Harold Urey construíram um aparelho para testar a hipótese de Oparin-Haldane sobre a origem das primeiras moléculas orgânicas. Nesse aparelho foi inserida uma mistura de substâncias: gás hidrogênio, amônia, metano, vapor d'água e descargas elétricas. Após um tempo ligado, foram detectadas em um reservatório desse aparelho moléculas orgânicas simples de letra A, polissacarídeos, B, polipeptídeos, C, ácidos nucleicos, D, glicerídeos e E, aminoácidos. Bom, pessoal, Harold Urey e o Miller, eles testaram a hipótese de Oparin-Haldane, que é a hipótese da evolução química. Segundo eles, alguns gases ali presentes na Terra primitiva iriam se combinar e formar moléculas precursoras da vida. Quais são essas primeiras moléculas, segundo Oparin-Haldane? Os aminoácidos. Letra E. Tranquilo? Próxima questão, galera. Questão de número 2. Na questão de número 2, em 1920, o russo Alexander Oparin e o inglês John Haldane propuseram de forma independente explicações sobre a origem da vida na Terra. Segundo esses cientistas, a vida surgiu na Terra por... É o mesmo preceito, galera. Oparin e Haldane falavam sobre a hipótese da evolução química ou hipótese heterotrófica, ou seja, moléculas, gases primitivos iriam se combinar e formar as moléculas precursoras da vida, que iriam evoluir e lá na frente dariam origem aos primeiros seres vivos. Na A diz evolução química, letra B, criação divina, C, origem extraterrestre, D, biogênese e E, seleção natural. Claro que é a letra A, evolução química. São os preceitos de Oparin e Haldane. Beleza? Tranquilo? Em resumo, Oparin e Haldane, hipótese heterotrófica. Os gases se combinando e formando essas moléculas que vão dar origem ali às primeiras formas de vida. Claro, vão evoluir por muito tempo. Beleza? Próxima questão, questão de número 3. A hipótese autotrófica defende que durante o processo de origem da vida, os primeiros organismos eram capazes de sintetizar moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. Atualmente, o processo metabólico celular mais simples que existe, realizado apenas por micro-organismos procariontes. E que embasa tal hipótese é a... Bom, aqui você já tem uma questão que fala sobre a hipótese autotrófica. Qual é a diferença da heterotrófica para a autotrófica? Segundo a heterotrófica, aqueles gases ali da Terra primitiva iriam combinar e formar os primeiros seres vivos. Na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, eles surgiram de uma certa forma, eles evoluíram de uma certa forma, mas não nesse modo evolutivo, tá? Químico. Na A diz o seguinte, ó, fotossíntese. B, respiração aeróbica. C, quimiossíntese. D, fermentação lática. E E, fermentação alcoólica. Fotossíntese ela só vai surgir depois, na evolução metabólica. Respiração aeróbica, isso é exclusivo de algumas bactérias que vão surgir muito depois desses processos. Ó. É a letra C, quimiossíntese. Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, para poder sobreviver, realizaram a quimiossíntese, que é um modo ali de produzir a própria comida. Não é à toa que o nome é autotrófica. Na autotrófica, o ser vivo produz a própria comida. Tranquilo? Questão de número 4.
Existem duas hipóteses que tentam explicar como os primeiros seres vivos obtinham e degradavam o alimento. Uma delas é a hipótese heterotrófica, que sugere que os primeiros seres vivos teriam utilizado o alimento pronto como fonte de energia e matéria-prima. Já a outra hipótese é a autotrófica, que sugere que os primeiros organismos obtinham sua energia do próprio metabolismo. Embora as duas hipóteses defendam ideias diferentes, ambas partem do pressuposto de que a. Ocorreu a formação das primeiras células, chamadas coacervados na Terra primitiva. Coacervado, galera, não é célula. É uma bolha ali de água que aprisiona algumas proteínas. B. Todo ser vivo é formado por algum tipo celular com diferentes reações químicas. Os vírus, por exemplo, não têm células, né? São acelulares. C. Os seres vivos surgiram de outros seres vivos pré-existentes. Isso é um preceito da biogênese, beleza? As primeiras formas de vida, na D, surgiram em outro planeta. Isso quem diz são outros cientistas, tá? É a panspermia cósmica, que a vida surgiu em outro planeta. Houve um aumento gradual de complexidade dos processos metabólicos. Letra E. A partir do momento que um ser vivo ele surge, segundo a autotrófica e heterotrófica, ele vai evoluir e se tornar mais complexo, se aprimorando e automaticamente ganhando novidades evolutivas, beleza? Próxima questão, galera. Já é uma questão sobre evolução. Essas próximas questões elas já vão trazer para vocês a temática da evolução. Lembrando que evolução é uma série, é um processo de mudança que vai acontecer com algumas espécies. Existem duas grandes teorias, claro, uma já foi desacreditada, que é o lamarquismo e o darwinismo. No lamarquismo, aquela espécie ela vai evoluir ali de acordo com o ambiente força a espécie a evoluir e ter algum tipo de mudança. Tem até duas leis dentro do lamarquismo, que é a lei do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos. Tu vai usar alguma coisa e evoluir, ou não vai usar e não vai evoluir. E claro, vai passar isso para os descendentes. A outra teoria é o darwinismo. O darwinismo diz que já há variabilidade entre as espécies e que o ambiente seleciona ali uma novidade evolutiva daquela espécie que evolui e tem sucesso evolutivo. Beleza? Nessa quinta questão diz o seguinte: examine uma representação de evolução dos hominídeos comumente tratada em livros, sites e veículos de comunicação. A representação mostra uma sequência de hominídeos primatas que se sucederam linearmente até chegar à atual espécie humana. Com base nos conhecimentos biológicos evolutivos, tem-se que o autor da ilustração fez uma representação. Essa representação retratada em todos os livros, praticamente de biologia, ela está errada. Essa representação, ela está tentando transparecer para ti que houve uma sequência linear de evolução até surgir o primeiro ser humano. Que um macaco evoluiu num outro macaco, que evoluiu num primeiro primata, que foi evoluindo de modo linear. Mas, na verdade, galera, o que aconteceu foi que você teve ali um ancestral em comum, tá? Esse ancestral, ele se dispersou por vários locais, inclusive no começo foi lá no continente africano, e em cada local esse primata desenvolveu alguma característica, tá? Na A diz: correta, porque a espécie humana surgiu diretamente dos macacos, transformando e melhorando o corpo físico. Não foi isso que aconteceu. B, correta, porque a espécie humana evoluiu de forma contínua, visando a maior eficiência dos órgãos. Não foi de forma contínua, tá? Incorreta na C, porque a espécie humana não descende do macaco, e sim de um ancestral comum. D, incorreta, porque a espécie humana não tem nenhuma semelhança com o macaco. Claro que tem geneticamente. Mais de 97% do DNA deles é igual ao nosso. É incorreta, porque a espécie humana não sofreu nenhuma modificação desde a sua origem.
E isso é impossível, tá? Aos olhos da evolução. Você sempre sofre uma modificação ao longo do tempo. Então, claramente, galera, a letra C é incorreta porque a espécie humana, ela não descendeu do macaco, mas ela é um primo do macaco, digamos assim, tá? Ela veio de um ancestral em comum. Questão 6. Em 1858, os naturalistas Charles Darwin e Alfred Russel Wallace propuseram a teoria da seleção natural para explicar como os seres vivos evoluem, isto é, como se modificam ao longo das gerações. Segundo esses dois naturalistas, para que a seleção natural ocorra é importante que, letra A, as diferentes espécies cruzem entre si. B, os organismos se reproduzem assexuadamente. C, as características físicas sejam adquiridas. D, o meio ambiente não sofra alterações. E E, os organismos apresentem variabilidade. Acabei de falar para vocês que no darwinismo, que adota a seleção natural, os seres vão ter que ter alguma variabilidade física, morfológica, né, genética, e o ambiente vai selecionar essa variabilidade, garantindo a ele o sucesso evolutivo. Portanto, ó, letra E é a resposta dessa questão. Tranquilo? Questão de número 7, ó. Analise o esquema. Você tem ali a mutação, a variabilidade, né? A mutação resulta da variabilidade, a recombinação gênica, a seleção natural, que é o ambiente ali interagindo com a espécie, e a adaptação. Os conceitos presentes no esquema estão associados diretamente a teoria moderna da evolução, B, ao processo de deriva genética, C, a biotecnologia molecular, D, a genética mendeliana, E, ao processo de especiação. Esse esquema que vocês estão vendo aqui, que adota a mutação e a recombinação gênica, é uma atualização do darwinismo. Quando a genética foi implementada, alguns cientistas pegaram esses conceitos para explicar como que a variabilidade numa espécie surge e denominaram essa atualização do darwinismo de neodarwinismo, que às vezes é chamada na questão de teoria sintética da evolução. Beleza? Letra A, galera. Teoria moderna da evolução. Questão de número 8. Ao longo da história, o desenvolvimento das teorias evolucionistas científicas ocorreu sempre em contraposição ao pensamento fixista religioso. Atualmente, as teorias mais aceitas relacionadas à evolução e, consequentemente, ao processo de origem de novas espécies, integram diferentes áreas do conhecimento biológico. A teoria moderna da evolução, que possibilita a compreensão da evolução a partir de lei do uso e desuso e teoria celular e código genético, não é? Reprodução sexuada, transgenia e tecnologia do DNA recombinante. C, seleção natural, mutações, recombinação gênica. D, seleção artificial e hibridização entre espécies diferentes e especiação. E E, reprodução assexuada, clonagem e biologia molecular. Muito fácil, pessoal. Teoria moderna da evolução adota a recombinação gênica e as mutações, claro, aliado à seleção natural. Letra C. Beleza, galera? Essas questões fizeram vocês terem uma breve revisão sobre o que é a origem da vida e evolução. São pontos chaves que vocês precisam para o vestibular. Beleza? Não esqueçam, esses assuntos são importantíssimos para o vestibular da UEA. E claro, não esqueça de baixar o nosso aplicativo do Preveste UEA e acompanhe todas as nossas aulas em todas as redes sociais. Valeu, um abraço!